quem não me conhece ainda, meu nome é Natália, eu sou cardiologista e nutróloga e recentemente eu tenho feito uma série de vídeos abordando algumas doenças que eu acho de extrema relevância, além de outros assuntos também. Hoje eu escolhi falar sobre a compulsão alimentar. A gente sabe que a compulsão alimentar é fortemente associada à obesidade e esta, que também é vista como uma doença hoje, é associada à hipertensão, diabetes e uma série de outras complicações para as pessoas que a detêm. Então, eu convidei a Natasha Gani, que é especialista em psiquiatria médica, para conversar um pouco sobre essa doença e explicar para a gente alguns detalhes que eu acho fundamentais. Por exemplo, qual a diferença, do paciente que apenas come muito e não tem nenhum problema com isso, mesmo que seja obeso, das pessoas que sofrem de fato do transtorno da compulsão alimentar? Explica pra gente a diferença. Explico sim. Tem algumas diferenças muito importantes nessa história toda. A começar pelo sofrimento, né? O paciente com transtorno compulsivo alimentar, ele não tem prazer ao comer. Na verdade, o que acontece é que ele faz episódios recorrentes de grande ingesta de alimento num curto período de tempo, alimentos não necessariamente selecionados por ele. É um episódio que é vivenciado como perda de controle pelo paciente, que gera muita angústia, tá? O paciente come de forma muito rápida durante esse episódio e come uma grande quantidade de alimento que não tem relação com a fisiologia da fome dele. Ele não está comendo para saciá-lo ou nem para trazer prazer de qualquer forma. Ele come porque ele não consegue o autocontrole, ele não consegue parar, frear essa ingesta. Então, para eu entender, para a gente explicar, é associada a sofrimento, Sim. Não é associada a prazer. De forma nenhuma. E com frequência o paciente vivencia uma sensação total de perda de controle, ou seja, ele não come por prazer, ele come porque ele se vê num momento em que ele tem aqueles ataques compulsivos, come de maneira descontrolada e depois eles sentem culpa, remorso e o sofrimento. Exatamente. O grande ponto é o sofrimento, não é isso? Para além da perda de controle, existe isso, existe uma sensação de culpa, uma sensação de repulsa, inclusive, de si mesmo, após o término do ato. Isso traz muito sofrimento para o paciente. E como é que você trata no seu consultório, no seu dia a dia, os pacientes que te procuram com transtorno de compulsão alimentar, Quais são as alternativas que você oferece, que você dispõe, que a psiquiatria pode oferecer para esse paciente? Pois é, quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, a gente precisa entender que esse paciente muitas vezes, e eu digo aí de ordem de 80% a 90%, tem outros transtornos psiquiátricos associados. Geralmente é um paciente com transtorno ansioso de alguma natureza ou transtorno relacionado à depressão. Isso precisa ser visto como um conjunto para a gente conseguir fazer um bom manejo e para a gente ter um bom resultado na nossa terapêutica. A gente tem um bom arsenal terapêutico na psiquiatria, a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como protótipo do grupo a gente tem a fluoxetina, a sertralina, muito utilizados para controle da ansiedade. A gente tem drogas, medicamentos mais associados à questão da fissura, da compulsão, como por exemplo o topiramato, que vem na cola dos inibidores seletivos para a gente melhorar ainda mais esse controle dos episódios compulsivos. E quando você fala fissura, você quer dizer assim, são esses momentos de descontrole, que a pessoa tem aquela necessidade de comer, e é associada à ansiedade, Por isso esses fármacos direcionados, a ansiedade, fissura e até mesmo a depressão, que é um quadro que é frequente, está associado ao transtorno de compulsão alimentar, não é isso? Exatamente, são quadros que vêm juntos, que estão muito frequentes. Para além da depressão, para além da ansiedade, eu achei importante falar que 30% dos obesos têm transtorno de compulsão alimentar. Quer dizer, um número altíssimo, 30%. Isso precisa ser visto em conjunto, sabe, Natália? Para a gente fazer um bom tratamento, para a gente ter um bom prognóstico. 50%, ou seja, metade dos pacientes bariátricos sofrem do transtorno compulsivo alimentar. Por que eu estou falando isso? Por que esse número é importante? Porque quando a gente pensa que a bariátrica mudar a anatomia do intestino ou do estômago e o problema está sanado, não é por aí. A gente precisa fazer uma mudança e precisa avaliar
outras comorbidades, outras coisas que aquele paciente está carregando, para que o paciente efetivamente tenha sucesso. Então, além da cirurgia, o tratamento é muito mais amplo que isso, né? Tem que ter essa abordagem junto com o psiquiatra, com o psicólogo, né? É uma abordagem multidisciplinar para que realmente um paciente que passa por uma cirurgia como essa, né, decorrente da obesidade, tenha sucesso no seu tratamento, não é isso? Exatamente. Natália, como que é o teu manejo com esse tipo de paciente no consultório, com a tua especialidade? Então, do ponto de vista nutrológico, né, a gente faz uma abordagem bem ampla. Primeiro, a gente vai afastar que ele tenha doenças associadas, né? Eu digo aí do transtorno de compulsão alimentar junto com a obesidade. Deixa eu ver se esse paciente não tem hipertensão, se não tem um quadro de diabetes associado, se tem alguma alteração hormonal. Afastada todas essas condições ou tratadas, a gente vai buscar tratar da obesidade em si. Primeiro a gente vai lançar mão de uma orientação alimentar, que é fundamental, e aí vale lembrar que o paciente que sofre de transtorno de compulsão alimentar não deve fazer dieta altamente restritiva. Então, jejum intermitente não serve para quem tem compulsão alimentar, dieta com menos de 1.500 calorias não serve para tratar paciente que tem compulsão alimentar. Por quê? Já foi mostrado que quando você faz uma restrição muito importante nesses pacientes, isso leva gatilho para episódios compulsivos, que são esses que a Natasha explicou, que a pessoa come descontroladamente junto com uma sensação de culpa e sofrimento. Então, primeiro a gente vai fazer uma orientação alimentar adequada. Feito isso, a gente vai buscar alternativas farmacológicas, medicamentos para tratar. Hoje a gente tem um arsenal, temos remédios que reduzem a absorção de gordura, remédios que aumentam a saciedade, que inibem o apetite, fármacos injetáveis que atuam na saciedade e melhorando também o metabolismo. Então a gente tem um leque de alternativas e normalmente em relação ao tratamento medicamentoso, a gente faz associações. Porque, como os mecanismos são diferentes, quando você coloca uma, duas ou até três drogas em conjunto, você tem um resultado melhor no tratamento desse paciente. Entendeu, Natasha? Lembrando que o tratamento sempre vai ser multidisciplinar, né? Psiquiatra, psicólogo, nutrólogo, preparador físico. Lembrar que o exercício físico é importante, não só para perda de peso, mas para redução da ansiedade também. Sim. E eu acho que era esse o recado que a gente tinha para passar, né? É um assunto muito extenso, na minha opinião, super importante, interessante, que tem assunto para a gente conversar uma tarde inteira. E eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem perguntas pra gente, seja por direct, por outro tipo de mensagem, e-mail, né, Natasha? Isso aí. Tá? Quero te agradecer. Eu que te agradeço, foi ótimo você ter vindo aqui, né, maravilhoso tomar esse café comigo. Espero que venha outras vezes pra gente conversar sobre outros assuntos. E eu agradeço também a você que assistiu a gente. É um prazer conversar sempre com vocês. E é isso, estamos aguardando perguntas, tá bem? Um beijo grande, até a próxima. Até a próxima, gente.